Então vamos para a questão 20. Mulher de 22 anos, ela é primípara no segundo dia de pós-parto e ela está preocupada quanto ao volume e à composição do leite. Está apresentando mamas flácidas e está amamentando em livre demanda. Com relação à amamentação, assinale a opção correta quanto às orientações a serem dadas a essa paciente. Gente, essas questões de amamentação, geralmente elas vêm na prova de pediatria, mas dessa vez ela veio na prova de obstetrícia. Vamos lá. A apojadura ocorre nas primeiras 24 horas após o nascimento, devendo ser investigadas alterações do sistema nervoso central materno, buscando entender a causa da baixa produção láctea. Não, gente, a apojadura, ela acontece mais ou menos do terceiro ao quinto dia, tá? A apojadura é a descida do leite. Então, não é nas primeiras 24 horas. Letra B. No pós-parto imediato, observa-se a liberação do leite de transição, rico em carboidratos. A ordenha deve ser estimulada e complementação com fórmula láctea ao recém-nascido é recomendada. Gente, vamos pensar em prova, né? Sem ter muito conceito. Um leite de transição, uma coisa que está transicionando. Então, não vai ser no pós-parto imediato que você vai ter um leite de transição. Transição de quê? Se acabou de nascer, né? Então, não. A ordenha deve ser estimulada complementação com fórmula. Gente, complementação com fórmula numa prova, você indicar uma criança fazer a complementação com fórmula, principalmente num pós-parto, ou é uma contraindicação, por exemplo, a paciente tem um HIV, ou o neném está morrendo. Caso contrário, você não vai indicar a fórmula para esse neném. Letra C. Nos primeiros dias de pós-parto, observe-se a saída de colostro, rico em proteínas e anticorpos. A apojadura é comum acontecer no terceiro dia, sendo estimulada pela sucção do recém-nascido. Beleza, tudo certinho. Já tinha comentado da questão da apojadura acontecer entre o terceiro e o quinto dia, tá certo? E esse leite inicial, né, esse colostro, ele é rico em isso mesmo, proteínas e anticorpos. Mas vamos ler a letra D. O leite materno é altamente nutritivo após a apojadura. Previamente a esse momento, deve ser avaliada a composição e o volume da liberação láctea para recomendar a complementação na amamentação. Foi aquilo que eu falei, complementação não, gente. Então, não está correto, porque a gente não precisa avaliar volume e como que está a composição desse leite para a gente pensar em fazer fórmula para esse bebê. Então, vamos falar de aleitamento materno. Qual que é a recomendação de todas as sociedades médicas? Aleitamento materno exclusivo por 6 meses. Então, 6 meses não tem água, não tem comida, não tem fórmula, são 6 meses de aleitamento materno. Quais são os benefícios que a gente tem aí para o bebê? Vários, né, gente? Mas, que a gente já está cansado também de saber. Mais formação do microbioma intestinal, a questão dos anticorpos, das imunoglobulinas, então a proteção que a mãe desenvolveu durante a vida, ela passa para o bebê nesse primeiro momento. O vínculo, né, da mãe com o bebê, isso também é muito importante. E a própria nutrição, né? Nutrição e as proteínas, né, que o leite materno vai passar para o bebê. Benefícios para a mãe. Então, além de benefícios para o bebê, a gente tem também benefícios maternos. Redução de estresse pós-parto, contratilidade uterina, porque eu já tinha até comentado na questão ali de hipotonia uterina, quando a gente tem a amamentação, manda um comando para o útero voltar para o lugar. Então, ajuda na contratilidade uterina, você tem maior tempo de amenorreia, então quando você está em amamentação exclusiva, a maioria das vezes o paciente fica sem menstruar, e também reduz o risco de câncer de mama. Então, como recomendação, a gente vai ter aqueles pontos chaves, tanto para posicionamento adequado, quanto para pega adequada. Então, posicionamento, neném sempre de frente para a mãe, com o rosto virado para a mãe, o corpo inteiro. Porque, gente, faz um teste, vira de lado assim e bebe um copo de água. Vê se não vai ser confortável. Não vai. Então, a gente às vezes tem o hábito de colocar o neném com o pescoço de lado. Não, o pescoço tem que estar alinhado com o tronco. Então, o bebê todo virado para a mãe, com o rostinho próximo da mãe, com o corpo colado na mãe, tá? Em relação à pega, né, a gente tem todas aquelas recomendações de pega. Então, assim, lembrar que a boca do bebê tem que estar toda aberta, que a auréola em cima tem que ter uma quantidade maior de auréola em cima do que embaixo. A boca do neném tem que estar com os lábiozinhos bem evertidos e dentro, abocanhando mesmo a auréola da mãe. Não é só o mamilo, tá?
Uma outra recomendação também é relacionada à amamentação na primeira hora, né? Então, a Golden Hour, que é sempre muito falado na pediatria, falado na obstetrícia, precisa ser respeitada, porque essa amamentação na primeira hora é muito importante. Mas vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que falaram ali na questão, sobre as fases, né? A gente tem algumas fases do leite. Então, a gente tem o colostro, que é aquele leite inicial, nos primeiros 5 dias de vida, que ele não é um leite muito denso, tá? Ele é mais ralo mesmo, porque ele é um leite que tem proteínas e anticorpos. Depois, ali mais ou menos terceiro ou quinto dia, a gente tem a apojadura, que é a descida do leite. E aí vai vir um leite de transição, que aí ele já é um leite mais gordo. Então, ele tem gordura, tem carboidrato, ele é um leite mais importante, mais assim, robusto nesse sentido. E aí depois, passado esse momento de transição, a gente aí tem um leite maduro. Depois de 25 dias, aí é um leite que vai ter tudo, vai ter gordura, vai ter proteína, vai ter carboidrato e vai ter nutriente. Lembrando, gente, que essas fases vão acontecer em todas as pacientes, tá? Não existe leite fraco. Tá? Então, sempre a gente tem que atentar relacionado à pega, a posicionamento, porque geralmente o que não dá certo, né, na amamentação está relacionada a essas questões de posicionamento e pega, e não relacionada às fases do leite.